Olá pessoal, tudo bem com vocês? Shalom! Hoje é Páscoa e nós vamos ler juntos aqui todos os versículos bíblicos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, que falam, que mencionam a Páscoa. Então hoje especialmente a gente vai falar da Páscoa e a festa dos pães asmos e vamos fazer essa leitura juntos para a gente se conectar o máximo que a gente pode com a festividade da Páscoa, como que ela foi feita antes da vinda de Yeshua e com a vinda dele aqui. Nós vamos ver todas as passagens bíblicas a respeito disso, começando por Êxodo 12. Então agora a gente vai ler na época lá de Moisés, como eles comemoraram a Páscoa pela primeira vez. Lembrando que os anos começaram a ser contados a partir desse mês, desse primeiro mês na qual os israelitas saíram do Egito. Eles ficaram escravos no Egito por 430 anos. E a partir do ano que eles saíram do Egito, que eles comemoraram a primeira Páscoa, começou a ser contado os anos a partir dali. Vamos lá. Êxodo, capítulo 12. Primeira Páscoa. Adonai falou a Moisés e Arão na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia desse mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a Assembleia da comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e da viga superior à entrada da casa em que o comerem. Nesta noite, eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com matzah e maror, que é o pão sem fermento, e as ervas amargas. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queimem-o por completo. Eis como vocês devem comê-lo: com os cintos apertados, os sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-los às pressas. Essa é a Pessa, a Páscoa de Adonai. Pois nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os seus deuses, os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei por sobre Pessa vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. Este será um dia para vocês se lembrarem e o celebrarem como uma festa a Adonai. Preste bem atenção aqui. De geração em geração, devem celebrá-lo como um regulamento perpétuo. É por isso que a Páscoa é comemorada até hoje, porque isso é um regulamento bíblico. Durante 7 dias, vocês devem comer matzah. No primeiro dia, removam o fermento de suas casas, pois quem comer fermento ou pão fermentado, desde o 1º até o 7º dia, deverá ser eliminado de Israel. No 1º e no 7º dia, vocês deverão realizar uma assembleia particular para Deus. Durante esses dias, não se deve realizar nenhum tipo de serviço, exceto o necessário para a preparação do alimento. Vocês podem fazer apenas isso. Vocês devem guardar a festa dos pães sem fermento, pois nesse mesmo dia eu trouxe suas divisões da terra do Egito. Portanto, devem guardar esse dia de geração em geração como um regulamento perpétuo. Do entardecer do 14º dia ao primeiro mês, do entardecer do 14º dia do primeiro mês até o entardecer do 21º dia, vocês devem comer pão sem fermento. Nesses 7 dias, não se deve encontrar nenhum fermento em suas casas. Quem comer qualquer alimento com fermento deve ser eliminado da comunidade de Israel.
não importa se a pessoa for estrangeira ou natural da terra. Não comam nada que contém fermento, onde quer que vivam. Comam pão sem fermento. Então Moisés chamou todos os líderes de Israel e disse: selecionem e separem cordeiros para suas famílias e matem o cordeiro de Páscoa. Peguem um ramo de folhas de hisopo, mergulhem no sangue que está na bacia e espalhem nos 2 umbrais da porta e na viga superior. Então nenhum de vocês deverá sair da porta de sua casa até amanhã, pois Adonai passará a matar os egípcios. No entanto, quando ele ver o sangue na viga superior e nos 2 umbrais, Adonai passará adiante da porta e não permitirá que o executor, o anjo da morte, entre em suas casas e mate vocês. Guardem isso como lei, vocês e seus descendentes, para sempre. Quando chegarem à terra que Adonai dará a vocês, como ele prometeu, devem celebrar esta cerimônia. Quando seus filhos perguntarem, aqui é bacana, ó, quando os filhos da gente perguntar o que significa essa cerimônia, digam: este é o sacrifício da Páscoa de Adonai, pois Adonai passou pelas casas do povo de Israel no Egito, quando ele matou os egípcios, mas poupou nossas casas. O povo de Israel curvou a cabeça e adorou. Então o povo de Israel foi e realizou o que Adonai ordenara a Moisés e Arão. Isso é o que fizeram. À meia-noite, Adonai matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se senta no trono, até o primogênito do primeiro que jaz na prisão, e todos os primogênitos do gado. À noite, o Faraó levantou-se, bem como todos os seus servos e todos os egípcios, e houve uma lamentação horrenda no Egito, pois não havia uma única casa em que não houvesse um morto. Ele chamou Moisés e Arão à noite e disse: levantem-se e deixem meu povo, vocês e o povo de Israel, e vão, sirvam a Adonai como disseram. Levem seus rebanhos e seu gado, como disseram, e saiam daqui. Todavia, abençoem-me. Os egípcios apressaram-se para mandar embora o povo de sua terra, pois eles disseram: de outro modo, todos nós morreremos também. Quem nunca leu a Bíblia até aqui, é muito importante que leia desde o início até aqui para entender o que está acontecendo na história. Os israelitas eram escravos no Egito, eles estavam tentando deixar o Egito, mas o faraó não os deixava sair. Então isso aconteceu. Continuando. O povo pegou a massa antes de sua fermentação e embrulhou as amassadeiras com suas roupas, pondo-as sobre os ombros. Aqui são os pãezinhos, ó. Eles fizeram pães, mas não deu tempo do pão fermentar, então os pães ficaram sem fermento. O povo de Israel fez o que Moisés disse. Eles pediram aos egípcios joias de prata, de ouro e roupas, e Adonai fez os egípcios tão bem dispostos para com o povo que eles lhe deram tudo o que pediam. Desse modo, eles despojaram os egípcios. O povo de Israel viajou de Rameses a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar os filhos. Uma multidão misturada também subiu com eles, bem como animais em grande número, rebanhos e gado. Eles assaram porções de matzah, do pão sem fermento, da massa trazida do Egito, pois não estava fermentada, pois foram expulsos do Egito sem tempo para preparar suprimentos para si. Então, esse daqui fala o porquê do pão sem fermento. Essa aqui é a história do porquê o pãozinho que eles comeram na Páscoa foi sem fermento, tá? Porque não deu tempo deles prepararem o pão na saída do Egito. Eles saíram de lá às pressas. Agora vamos para Êxodo, capítulo 13. Adonai disse a Moisés: separe para mim todos os primogênitos, tudo que sai em primeiro lugar do ventre dentre o povo de Israel e dentre os animais pertencem a mim. Moisés disse ao povo: lembrem-se deste dia em que vocês saíram do Egito, a casa da escravidão, pois Adonai, pelo poder de sua mão, tirou-os desse lugar. Não comam fermento, vocês estão partindo hoje, no mês de Aviv. Quando Adonai os trouxer à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a seus ancestrais que daria a vocês, a terra em que sobejam leite e mel. Vocês devem celebrar essa cerimônia neste mês. Durante 7 dias,
vocês devem comer pão sem fermento, e o 7º dia deve ser uma festa para Adonai. Deve-se comer pão sem fermento durante 7 dias. Nem fermento, nem nada que fermente deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Neste dia você dirá ao seu filho: isso é por causa do que Adonai fez por mim quando eu saí do Egito. Além disso, isso servirá a você de sinal sobre sua mão e de recordação entre seus olhos, para que a Torá de Adonai esteja em seus lábios, pois com mão forte Adonai os tirou do Egito. Portanto, você deve guardar este regulamento no tempo apropriado, ano após ano. Agora, versículo 14. Quando em um tempo futuro seu filho lhe perguntar: o que é isso? Diga-lhe: com mão forte Adonai nos tirou do Egito e da casa da escravidão, quando o faraó não estava disposto a nos deixar partir. Agora vamos ler Levítico 23, versículo 5. Lembrando que aqui nós estamos relembrando a Páscoa no Velho Testamento. No primeiro mês do 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, é Pêssar, Páscoa para Adonai. No 15º dia do mês, é a festa dos pães sem fermento. Comam pães sem fermento por 7 dias. No primeiro dia, façam uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo por 7 dias. No 7º dia haverá uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel, depois de entrarem na terra que eu dou a vocês e colherem os grãos maduros, tragam um feixe de primícias da colheita do sacerdote. Ele moverá o feixe diante de Adonai para que vocês sejam aceitos. E lembrando que a gente só está lendo sobre a Páscoa hoje, tá bom? Agora, versículo 21. No mesmo dia, façam uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações, não importa onde vocês vivam. Isso aqui é bem legal, tá? Por todas as gerações, não importa onde nós vivamos. Então, é preciso comemorar a Páscoa. O próprio mundo já mantém a celebração da Páscoa, né? Só não é mantida as outras celebrações bíblicas. Todas as festas bíblicas, elas são do Criador e elas remetem o Messias. Todas elas têm sentido completo no Messias. Já os feriados que o mundo impõe para nós celebrarmos, por exemplo, Natal, o Dia de Ação de Graças, que é o Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, e outros, não remetem a Cristo e eles não têm nenhum sentido espiritual, e sim mais material e comercial. Então, vamos continuar na nossa leitura. Agora, vamos para Números 9. Nós vamos varrendo a Bíblia na ordem da Bíblia e pegando versículo por versículo que fala especialmente da Páscoa. Agora é Números 9. Capítulo 9, versículo 1. Aqui é mais uma confirmação da Páscoa. A gente vai sempre estar confirmando a Páscoa em todos os versículos que a gente lê. Adonai falou a Moisés no deserto do Sinai. No primeiro dia do segundo ano após a saída da terra do Egito, ele disse que o povo de Israel observe a Páscoa no tempo designado. No 14º dia deste mês, ao escurecer, observem-na no tempo designado. Guardem-na de acordo com todos os seus regulamentos e regras. Moisés disse ao povo de Israel para celebrar Páscoa. Assim eles observaram a Páscoa ao escurecer, no 14º dia do mês no deserto do Sinai. O povo de Israel agiu de acordo com tudo que Adonai ordenara a Moisés. Agora nós vamos ler Números 28, 16. Mais uma confirmação. No primeiro mês, no 14º dia do mês, é Páscoa de Adonai. A festa será no 15º dia do mês. Deve-se comer pão sem fermento por 7 dias. O primeiro dia será uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Versículo 25. No 7º dia vocês terão uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum.
Esse aqui é sobre a Páscoa. Agora vamos ler Números 33, versículo 1. Estes são os estágios da jornada do povo de Israel, quando deixou a terra do Egito, dividido em grupos sob a liderança de Moisés e Arão. Moisés registrou cada um dos estágios da jornada por ordem de Adonai. Eis os pontos de partida de cada estágio. Eles começaram a jornada de Ramsés no primeiro mês. No 15º dia do primeiro mês, na manhã depois de Páscoa, o povo de Israel partiu com orgulho à vista de todos os egípcios. Aqui foi logo na saída do Egito. Lembram que o faraó tinha acordado, tinha visto toda a destruição e tinha tocado os israelitas de lá, né? Então, aqui foi a saída deles do Egito. Enquanto os egípcios sepultavam os que tinham sido mortos por Adonai, todos os primogênitos, Adonai também executou o juízo sobre seus deuses. O povo de Israel partiu de Ramsés e acampou em Sucote. Agora, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. Mais uma confirmação da Páscoa. Observem o mês de Aviv e celebrem Páscoa para Adonai, seu Deus. Pois no mês de Aviv, à noite, Adonai, seu Deus, os tirou do Egito. Apresentem a oferta de Páscoa do rebanho e do gado a Adonai, seu Deus, no lugar escolhido por Adonai para fazer seu nome habitar. Não comam fermento com ele. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, o pão da aflição, pois vocês saíram com pressa da terra do Egito. Enquanto viverem, lembre-se assim do dia em que saíram da terra do Egito. Nenhum fermento será visto com vocês em parte alguma do seu território, por 7 dias. Tampouco a carne do seu sacrifício no primeiro dia à tarde deverá permanecer ali a noite toda até amanhã. Não sacrifiquem a oferta de Páscoa em nenhuma das cidades que Adonai seu Deus dá a vocês, mas no lugar escolhido por Adonai para fazer seu nome habitar. Sacrifiquem nele a oferta de Páscoa à tarde, quando o sol se puser, no dia do ano exato em que vocês saíram do Egito. Assem-na e comam no lugar escolhido por Adonai, seu Deus. Pela manhã voltem à sua tenda. Comam pão sem fermento durante 6 dias e no 7º dia haverá uma assembleia festiva para Adonai, seu Deus. Não realizem nenhum tipo de trabalho. E agora mais uma confirmação da Páscoa em Josué, capítulo 5, versículo 9. Adonai disse a Josué: hoje eu retiro de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo, aquele local é chamado de Gilgal, arrancar, desde então. O povo de Israel acampou em Gilgal e observou a Páscoa no 14º dia do mês, ali nas planícies de Jericó. No dia após a Páscoa, eles comeram do que a terra produzia, matzá, pães sem fermento e cereais torrados no mesmo dia. No dia seguinte, após terem comido os alimentos produzidos na terra, o maná acabou. Daquele momento em diante, o povo de Israel nunca mais teve o maná. Em vez disso, aquele ano eles comeram o que a terra de Canaã produzia. Então a gente já leu todos os versículos do Velho Testamento, agora a gente vai para os versículos do Novo Testamento. Lembrando que tudo que acontece na Páscoa no Velho Testamento tem um significado profundo dentro da mensagem de Jesus Cristo, Yeshua. O cordeiro vai ser substituído pelo próprio Yeshua, e os pães sem fermento vão simbolizar o corpo de Cristo, e o suco de uva, o vinho, vai simbolizar o seu sangue que foi derramado por nós para pagar os pecados. Agora vamos lá para Mateus 26, 1. Mateus 26, 1. Quando Yeshua acabou de falar, disse aos discípulos: como vocês sabem, a Páscoa terá início daqui 2 dias, e o Filho do Homem será entregue e pregado em uma estaca de execução. Versículo 17. No primeiro dia da festa das pães sem fermento, os discípulos vieram a Yeshua e lhe perguntaram: onde quer que preparemos o ceder, que seria a refeição cerimonial, a refeição da Páscoa? Yeshua respondeu: vão à cidade, procurem certo homem. Ele respondeu: e lhe digam que o Rabi afirmou: meu tempo está próximo. Os discípulos e eu celebraremos a Páscoa em sua casa. Os discípulos fizeram como Yeshua lhes ordenara e prepararam o
jantar, a refeição cerimonial. Versículo 26. Enquanto comiam, Yeshua pegou o pão sem fermento e abençoou, partindo-a e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Ele também pegou um cálice de vinho e disse a bênção, e deu a eles, dizendo: bebam deles todos vocês, porque este é o meu sangue, que confirma a nova aliança, meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Agora nós vamos para Marcos 14, versículo 12. A gente vai ver agora que as passagens se repetem, tá? Mas é mais uma confirmação da mesma coisa escrita em livros diferentes. No primeiro dia de Matzah, quando o cordeiro de Páscoa era sacrificado, os discípulos de Yeshua lhe perguntaram: aonde você quer que vamos e preparemos o jantar cerimonial? Já lemos isso lá em Mateus, lembra? Agora versículo 22. Enquanto estavam comendo, Yeshua pegou um pedaço de pão sem fermento e disse a bênção. Partiu-a, deu a eles e disse: peguem, este é meu corpo. Ele também pegou um copo de vinho e disse a bênção, e o deu a eles. E todos eles beberam. Eles disse: esse é o meu sangue que confirma a nova aliança, meu sangue derramado a favor de muitas pessoas. Eu lhes digo que não beberei desse fruto da videira novamente, até o dia em que tomarei o vinho novo no reino de Deus. Então aí ele já estava anunciando a própria morte. Agora nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. E aqui é sobre o significado do pão sem fermento e do fermento em si, o que ele significa na Bíblia. Vocês não conhecem o ditado: é necessário apenas uma pitada de fermento para fermentar toda a massa? Livrem-se do velho fermento, para poderem ser uma nova massa, porque na verdade vocês estão sem fermento, pois nosso Cordeiro de Páscoa, o Messias, foi sacrificado. Dessa forma, celebremos o jantar cerimonial sem qualquer vestígio de fermento, o fermento da impiedade e do mal, mas com o pão sem fermento da pureza e da verdade. Então, nós comemos o pãozinho sem fermento para lembrar isso. Imitando corvo? Tá bom? Então, esse é o significado do pãozinho sem fermento. Agora, nós vamos ler Lucas 2:41. Todo ano, os pais de Yeshua iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele contava com 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme os costumes. Depois de terminada a festa, quando seus pais voltaram para casa, Yeshua permaneceu em Jerusalém e eles não perceberam. Então, aqui mais uma evidência da festa da Páscoa. Agora nós vamos ler João 2:13. Já era quase o tempo da festa de Páscoa em Yahudá. Portanto, Yeshua subiu a Jerusalém. Na área do templo, encontrou alguns vendedores de bois, ovelhas e pombas e outras pessoas assentadas diante de mesas, trocando dinheiro. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos da área do templo, bem como as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos cambistas, espalhando as moedas, e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui. Como vocês ousam transformar a casa do meu pai em um mercado? Então, mais uma evidência da Páscoa. Agora vamos para João 6:4. Aproximava-se a festa da Páscoa, realizada pelos habitantes de Yahudá. Então, a gente vai lendo versículos soltos só para evidências da Páscoa. João, capítulo 18, versículo 28. Bem aqui. Eles levaram Yeshua da casa de Caiafá para o quartel-general do governador. Já era manhã. Eles não entraram no prédio porque não desejavam se tornar ritualmente impuros, pois queriam comer a refeição da Páscoa. Mesmo livro de João, capítulo 19, versículo 14. Isso aconteceu por volta do meio-dia. Aqui, pessoal, nessa Bíblia fala meio-dia, numa outra Bíblia que eu tenho fala 6 horas da tarde. Então, mas vamos lá.
Isso aconteceu por volta do meio-dia. Era o dia da preparação de Páscoa. Pilatos disse aos habitantes de Arrudá: Eis o rei de vocês. Mas eles gritaram: Fora, fora, executem-no em uma estaca. Pilatos lhes disse: Querem que eu execute seu rei em uma estaca? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei além do imperador. Então Pilatos entregou Yeshua para ser executado na estaca. Agora vamos ler Atos, capítulo 12, versículo 1. Por volta dessa época, o rei Herodes começou a prender e a perseguir membros da comunidade messiânica e mandou matar à espada Jacó, irmão de João. Ao perceber que isso não agradava os habitantes de Yahudá, prosseguiu, prendendo também Pedro durante os dias de pães sem fermento. Portanto, quando Herodes o prendeu, lançou-o na prisão, entregando-o para ser guardado por 4 grupos de 4 soldados cada, com a intenção de levá-lo a julgamento público depois da Páscoa. Vamos ler agora Hebreus 11, 28. Pela confiança, obedeceu às exigências para a Páscoa, incluindo a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos filhos de Israel. Esse aqui é remetendo lá no Velho Testamento, tá? É confirmando a passagem que a gente leu lá no comecinho, na saída dos israelitas do Egito, naquela primeira Páscoa, naquela noite. Então, esses são os versículos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, sobre a Páscoa, aqui na Bíblia. Lembrando que o sacrifício do cordeiro que era feito no Velho Testamento, hoje é lembrado pelo sacrifício do Messias, é por isso que ele foi sacrificado, para dar o sentido completo dos sacrifícios que eram feitos para pagar o pecado das pessoas antigamente. Então, a Páscoa de hoje a gente celebra com um pãozinho sem fermento, com suco de uva ou vinho, ou até mesmo com a intenção do nosso coração. Como a gente viu aqui em vários versículos, se fala que a Páscoa ela é comemorada no 14º dia do primeiro mês. A gente sabe que o ano começa, segundo a Bíblia, no equinócio da primavera. E o primeiro dia do ano é marcado pelo feixe de lua nova. Então, quando aparece o primeiro feixe de lua, aliás, lua crescente, né? Da lua nova para a lua crescente, aparece aquele primeiro fiozinho da lua, começa a ser contado o primeiro dia do mês e, no caso, o primeiro dia do ano, porque é equinócio de primavera no hemisfério norte, onde está Israel, então começa a ser contado o ano a partir dali. Se o primeiro dia da lua nova é o primeiro dia da semana, o 14º dia será a lua cheia. Então, a cada virada de fase da lua, sabemos que passou uma semana, são 7 dias. Então, hoje, inclusive, é o 14º dia do mês e hoje é o primeiro dia de lua cheia. Então, o Criador deixou no céu essas evidências para que a gente consiga se achar nos tempos e no calendário. E aqui eu fiz uma anotação sobre o significado de todas as festas. E vamos ler aqui rapidamente. Então, a Páscoa, o significado completo. O sacrifício do Messias para pagar nossos pecados. Os pães asmos, para lembrarmos de tirar todo o pecado de dentro de nós e da nossa casa. E que representa o pão da vida, o pão da verdade e da sinceridade. Depois a gente vai ter as outras festas, as primícias. O Messias foi o primeiro sacrifício perfeito. Depois a gente vai ter Pentecostes, que representa a colheita do trigo, que lembram da separação do joio e do trigo? Também representando a colheita do Messias. Nas trombetas, é uma festa que vai evidenciar que Jesus irá voltar no toque da última trombeta, mas não sabemos qual será a última. A festa da expiação é um jejum para afastar o pecado e aproximar nós da palavra do Criador. E a festa de Sucote ou dos tabernáculos significa o reino milenar de Yeshua. Essas aqui não são festas judaicas, elas são festas do Criador, tá bom? Então, se os irmãos lerem todos os versículos que a gente abordou hoje e tirarem suas dúvidas na Bíblia, tá? A leitura bíblica, ela tira dúvidas. Então, nós vamos entender que as festas, elas não são festas de homens, elas são festas
com o significado espiritual do nosso Criador. Elas são festas para o Criador e o significado de todas essas celebrações é o Messias. Nenhuma delas tem significado que não seja o próprio Messias. Então, a importância da gente lembrar dessas festas durante os nossos anos de vida, aqui como é mandado na Bíblia, para que a gente celebre todas elas de geração em geração, aonde quer que a gente viva. A gente fez aqui uma mesinha da Páscoa aqui hoje para celebrar no pôr do sol. Ao pôr do sol já é considerado Páscoa, então, como a gente leu ali, os israelitas no pôr do sol estavam se preparando para a saída do Egito, então vamos nos conectar com as raízes bíblicas, com a história que realmente importa e depois com o sacrifício do Messias, que é o significado completo dessa festa. A gente tem aqui os pãezinhos sem fermento, depois eu e meu marido vamos tomar o suco de uva, o vinho, aqui é um molhinho de azeite de oliva com ervas amargas para molhar no pãozinho e eu coloquei algumas uvas ali de enfeite. E essa é a nossa Páscoa bem simples, sem ovo de chocolate, sem coelho, sem nada dessas coisas supérfluas que o mundo ensina a gente a fazer para nos afastar da verdade do Criador. É isso, meus irmãos. Shalom para todos vocês e boa Páscoa. Amém.